Aula de meningiomas da disciplina de Neurocirurgia da USP de Ribeirão Preto, ministrada pelo professor Dr. Benedito Oscar Colli. Qualquer tipo de meningiomas, existem alguns princípios que têm que ser seguidos. E sem isso, realmente complica um pouquinho a vida. Bom, atualmente, os meningiomas são os tumores mais frequentes do sistema nervoso. E para vocês terem uma noção, em 84, 2019, nós atendemos 993 pacientes aqui no Brasil. Diagnóstico radiológico e histopatológico. Alguns não foram operados, então, por isso é só diagnóstico radiológico. 768 operados, 225 não operados. Múltiplos eram 47, 6,8%, deu um total de 840 meningiomas. Localização. Então, essa é a nossa localização, tá certo? Predomina na convexidade, sagital superior, asa do senoide, e um canal raquídeo muito menos frequente, isso em todo lugar, não é diferente. Isso aqui que às vezes varia um pouco, mas de uma maneira geral obedece a mesma distribuição. Convexidade de asa do senoide, juntar os dois dá quase 50%. Então, esse é a grande... E base do crânio dá 58%. Acontece que a base do crânio vai da base anterior até a fossa posterior. Então, tem muitos tumores. Na realidade, se for pegar tumores individuais, a frequência é pequena. Bom, primeira coisa, quando vai se falar em tratamento de meningioma, é a indicação. Se tem indicação ou não. Olha, eu tive o trabalho de passar todos os slides no português, mas acho que o João pegou a coisa errada. Não é brincadeira. Eu tinha passado isso aí. Tá? Bom, então tem alguma sequência que você seguir. Primeira coisa, o pré-operatório. Então, um rapaz em Porto Alegre, o Carlos Eduardo, ele deu um escrivão relativamente jovem, ele também opera muito em idioma, e ele fez um método mnemônico para lembrar o que tem que se fazer na cirurgia de meningioma. Ele chama isso de FEDER. Começa, o F é first time. Primeira vez é a vez de tirar tudo. Se você não conseguir na primeira vez, nas outras vai ser pior, dificilmente vai conseguir. Então, tem que dar tudo para tentar tirar na primeira vez. Por isso é que, às vezes, a gente fica até 5 horas da tarde operando para tentar terminar a cirurgia. Raramente nós suspendemos alguma cirurgia, não sei se sangra demais, a gente suspende para dar uma chance para o paciente recuperar para voltar. Mas voltar nunca é muito bom. A outra coisa, exposição. Nós temos que expor bem meningioma. Hoje o doutor Tiago viu bem como é que foi a coisa. A craniotomia ficou, a porção anterior da craniotomia aqui no seio sagital ficou um pouquinho alta, deu um pouco mais de trabalho do que deveria. Certo? E você acaba tendo mais dificuldade. Então, isso implica dificuldade para ressecar, dificuldade para fechar e até sobrar tumor. Teve um tempo atrás aí que nós operamos um meningioma, e o doutor Antônio Carlos fez uma tomografia para nós, só tomografia, foi uma confusão desgraçada, nós abrimos um pouco para trás, deu uma mão de obra para tirar um meningiominha de convexidade, não era tão pequeno, mas era simples. Deu um trabalho desgraçado para saber se a gente conseguiu tirar tudo ou não. Bom, então, exposição é fundamental. A outra coisa, remoção de osso. Osso comprometido tem que ser retirado, certo?
manter o plano de aracnoide. Normalmente, todo meningioma tem um plano de aracnoide que separa ele do perigâmeo, do parênquima. Então, você consegue manter a pia máter no parênquima. É por isso que, quando a gente procura dissecar com o máximo de cuidado para tentar manter a pia máter, porque isso é um plano de clivagem. Eu não sei se vocês já perceberam que a hora que a gente consegue separar a primeira aracnoide, que a gente começa a dissecar, é relativamente fácil de dissecar se a gente ficar no plano. Uma coisa comum que acontece é você tentar dissecar fora do plano, fica tumor na volta do meningioma. Então, fica uma casquinha de tumor. Dependendo da área, isso é importante, dependendo da área, você não precisa fazer nem muita questão disso. Tá certo? Mas no meningioma, na área motora, já é complicado. Então, tem que ser uma dissecção muito boa, realmente, tentar aproveitar esse plano. Outra coisa, você precisa enxergar o que está fazendo. Então, irrigação e aspiração. Não adianta você querer coagular um sangramento se você não está vendo o que está querendo coagular. O bipolar é extremamente específico, ele não coagula genericamente. Se você não pegar o ponto que está sangrando, você não consegue coagular. Então, visão é fundamental. E a outra coisa, a reconstrução começa na abertura. Se você não planejar o que vai fazer para reconstruir, tem tumores que você vai se meter em dificuldade desgraçada no final. Certo? Então, é lógico, é meningiominha assim de convexidade, não tem grandes problemas. Mas você pega um meningioma um pouco maior, que envolve algumas estruturas um pouco mais difíceis, você tem que pensar muito bem na reconstrução. Bom, a indicação do tratamento cirúrgico depende de duas coisas, do paciente e do tumor. Então, o paciente depende da idade, sintomas e comorbidades. Tá certo? Você não vai indicar, por exemplo, um tratamento cirúrgico para um meningioma de meio centímetro na convexidade de um paciente de 77 anos. Não tem a menor razão se ele não tem nenhuma repercussão clínica. Então, você tem que fazer essa avaliação. O tumor depende do tamanho, da localização e da repercussão que esse tumor causa. Como que a gente vê a repercussão do tumor? O que ele está causando no cérebro? Se ele não está causando nada, provavelmente você vai poder acompanhar esse tumor. Mas se ele já está dando edema, por menor que seja, significa que ele está dando alguma repercussão no parênquima. Então, a chance do paciente ter um aumento desse tumor é bem maior. Outra coisa é se o tumor tem ou não tem calcificação. Tumores calcificados geralmente têm crescimento mais lento. Isso não significa que não deva ser operado, mas se for pequeno, você pode observar. E a outra coisa, invasão no seio. Bom, você tem que balancear a situação do paciente com a situação do tumor, avaliar os riscos para indicar a cirurgia. Nem todo tumor tem tratamento cirúrgico. De uma maneira geral, meningioma é de tratamento cirúrgico, mas nem todo é operado. Essa senhora, em 98, apresentou esse tumor calcificado. Em 2004, não mudou uma vírgula, que era uma paciente idosa. Está aí o seu tumor e acabou. Certo? Não há necessidade de tratamento. Então, isso aqui não é tão infrequente. Com a facilidade que se tem de fazer tomografia hoje por causa de dor de cabeça, com frequência você acha um tumor que não tem nada a ver com a dor de cabeça e que não precisa ser operado. Você pode bem acompanhar esse paciente. Bom, isso aqui está pequenininho assim porque não existe
tratamento radioterápico de meningioma como primeiro tratamento. Eventualmente, a hora que você não conseguir reoperar, aí você pode fazer uma radiocirurgia para tentar alguma coisa a mais. Mas, em primeiro tratamento, isso não existe. Bom, avaliação através da ressonância. A ressonância dá informações muito grandes, mas sempre relacionadas ao parênquima cerebral. Então, você consegue ter uma noção muito boa como é que o tumor está em relação ao parênquima. Além disso, você pode até ter uma localização precisa do tumor. Aqui você pode ver que está próximo do seio, está difícil dizer se esse seio está ocorrido ou não, tá certo? Esse daqui é outro tumor. Também, nem sempre a ressonância permite dizer se o seio está ocorrido ou não. Quando ele está ocluído de vez, é fácil, mas nem sempre isso acontece. Bom, tomografia pré-operatória mostra a relação do tumor com o osso. Se ele tem calcificação, se ele tem perostose ou não. Então, é fundamental a tomografia, porque você vai avaliar o quanto de osso você tem que tirar. Em meningioma, esse osso significa tumor. Se você mandar analisar esses pedaços de osso, você vai encontrar tumor no meio. Certo? Nem sempre a alteração óssea significa alteração do grau do meningioma. Uma coisa importante, geralmente, erosão óssea, como esse tipo aqui, indica alteração do grau. Geralmente, grau 2 tem erosão. Hiperostose. Isso não significa nada em relação ao grau do tumor. Tá? Só aumenta um pouco a dificuldade da ressecção. Na realidade, não aumenta a dificuldade, torna a dificuldade mais trabalhosa a ressecção. Então, a tomografia permite que você avalie exatamente como o tumor está se comportando. Vejam, isso aqui está captando contraste. Então, isso é tumor. Parece hiperostose, é hiperostose, mas tem tumor. Bom, a outra coisa, a circulação dos meningiomas. A grande maioria deles é pela meningia média e artéria vesical. Então, são ramos da artéria externa. Normalmente, na angiografia, quando a gente fazia muito angiografia, essas são coisas antigas, hoje quase que a gente não faz, a gente via a circulação da meningeia média proeminente no tumor. Tá certo? Então, é fácil fazer o diagnóstico. Isso aqui é uma angiotomografia que mostra um grande desvio da linha média. Isso aqui já dá para dizer aonde que está esse tumor. Alguém sabe aonde que está esse tumor? A linha média. Veja bem a imagem. O que é isso aqui? Nossa. Olha o tumor aqui. Um tumor de convexidade e que dá o que a gente chama de desvio quadrado da cerebral anterior. Então, com a angiografia, era assim que fazia diagnóstico. O desvio quadrado permite que a gente diga que o tumor está mais ou menos no meio do parênquima. Quando está no frontal, o desvio é redondo. Tá? Mas, então, para vocês verem, aqui está
a como é que chama isso aqui? Aquela que vocês gostam, que liga os embolizadores querem embolizar. Não, não é meningeia média. É antes da meningeia média. Mas, no fim, vai acabar na meningeia média. Os ramos da meningeia média estão aumentados. Tá? Os ramos da meningeia média estão aumentados, por isso é que eles aparecem nessa. Então, nós precisamos tentar identificar toda a vascularização, como é que ela se comporta, de onde que vem. Outra possibilidade são ramos leptomenígeos, tanto da cerebral anterior, da cerebral média e da cerebral posterior. Então, são aqueles ramos intracranianos que a gente tem nos meningiomas. Tá? A gente consegue, de uma maneira geral, só na abertura já eliminar grande parte da circulação do tumor, porque eles são da carota externa. Todos da carota interna, às vezes, a gente precisa ir atrás deles. Além disso, tumores da base do crânio podem ter ramos do tronco meningo hipofisário e da artéria oftálmica. Os tumores do andar anterior da base do crânio normalmente são irrigados por quem? Etimoidais. As etimoidais vêm das artérias oftálmicas, são ramos das oftálmicas. Bom, drenagem venosa. A drenagem venosa parece não ser problema, mas eventualmente pode ser um problema muito sério. Drenagem venosa vão para as veias corticais e das veias corticais para os seios. Normalmente é isso que acontece. O problema é quando nós temos, por exemplo, a oclusão parcial do seio. Então, nós temos que identificar todas essas coisas antes. E aí começam a aparecer colaterais. Elas podem ir para a veia cerebral média e, o pior, veias do escalpo. Sair fora do crânio. Esse é que é o grande problema. Vejam, aqui nós temos a circulação venosa, arterial, aqui é venosa. Olha, essa venosa é extremamente complicada. Então, o que acontece? Quando nós temos circulação venosa saindo de dentro do crânio, atravessando o crânio e drenando para o escalpo, na hora de fazer a craniotomia, nós temos chance de, não a craniotomia, fazer a incisão do corpo carotídeo, nós temos chance de cortar a circulação venosa do tumor e o tumor estufar e estourar. Aí sangra até não parar mais. Tá certo? Tem o Dr. Guilherme Ribas, de São Paulo, ele tem umas fotos de uma cirurgia muito bonita. Ele conseguiu dissecar uma veia diploica inteirinha para sair dela, porque ela drenava o tumor. Isso, eu nunca vi ninguém mostrar uma foto igual àquela que ele conseguiu, ficou muito bonito. Então, ele desviou dela, viu, conseguiu, e fez uma craniotomia do lado, e depois vai tirando o tumor devagar, é o tumor superficial, mas, de qualquer maneira, o risco é grande. Bom, angiorressonância. A angiorressonância ajuda a mostrar, hoje, dificilmente a gente faz a hipergrafia, porque com a angiorressonância a gente consegue ver a maior parte das coisas. Bom, aqui, olha, eu tenho dúvida se esse seio está oculto. Quando eu faço a angiorressonância, já me dá uma pista que provavelmente ele está. Tá certo? Mas, mesmo assim, existe uma possibilidade de falha. Nós discutimos isso hoje. Qual que é a possibilidade de falha? Você tem uma angiorressonância que mostra que o seio está ocluído e ele pode não estar.
Então, tem uma compressão extrínseca, fibra. Não, a compressão aí vai ser sempre extrínseca, a não ser que o tumor está invadindo o seio, tá certo? Não é esse o problema. O problema é que quando a permeabilidade está comprometida, o fluxo é muito baixo. E quando você não tem fluxo, ou fluxo muito baixo na ressonância, às vezes não aparece o contraste. Tá certo? Então, precisa tomar cuidado com isso. Eu, de vez em quando, ainda peço para fazer radiografia. A radiografia não tem dúvida, não deixa dúvida se você está de. Bom, embolização pré-operatória. Sempre me perguntam, emboliza, não emboliza? Tumor desse daí é só circulação. Angiografia, está aí, e é carótida externa, sempre a carótida externa. Carótida interna, a não ser que seja aqui na base do crânio, é carótida interna. Oftalmo. Também não dá para embolizar, porque para chegar um catéter hemofitálmica, se refluir, o doente fica cego. Então é complicado. Bom, essa daí resolvemos embolizar. Não faço isso de rotina. Dificilmente eu embolizo o pré-operatório. Ficou bom, ficou bonito. São as mesmas artérias que nutrem o couro cabeludo. Se você quiser embolizar bem, é a mesma coisa o glomo jugular. Os ramos que você emboliza no glomo jugular são os ramos que nutrem o nervo facial. Então, se o paciente não tem lesão do facial, é complicado indicar embolização preta. Eu gosto de embolizar porque reduz muito a circulação, mas nós temos 20% de piora do nervo facial com embolização. Nós embolizamos praticamente todos. O Dr. Borba não emboliza por causa disso. Prefere não embolizar. Tem risco. Pode embolizar? Pode. Melhora, fica mais fácil de operar. Mas tem alguns. Bom, posição. Agora são coisas bem gerais. Posição de hoje, doutor Tiago. Exatamente isso aqui. Então, quando você vai operar um meningioma frontal, por exemplo, essa é a posição. Para quê? Para a gente tentar dar uma chance para o parênquima cair. Sempre a gente procura colocar o paciente numa posição que você procura deixar o parênquima cair por gravidade. Então, se é um meningioma parassagital, você faz isso e roda a cabeça para o lado para dar a chance do parênquima cair. Porque isso te facilita o descolamento do tumor, soltar o parênquima do tumor. Porque no caso dos parassagital, você não tira o tumor, é o parênquima que descola. O tumor fica preso no seio. Na convexidade, não. Aí você mobiliza o tumor e não o parênquima. Então, de acordo com o que o paciente tem, por exemplo, operar no hospital, nós usamos epíteto lateral ou 3/4 prona, que é essa daqui. A única coisa do 3/4 prona é que esse ombro sempre atrapalha um pouco, então, mas dá para fazer bem. Então, posição sentada é uma posição muito boa, só que a gente não usa mais porque os anestesistas têm muita reticência para operar o paciente nessa posição por causa de embolia. E tem gente que opera isso de rotina sem nenhum problema. O Dr. Tatagiba, na Alemanha, ele só usa a posição sem sentar. O Sami já fazia isso e ele desenvolveu de um jeito tal que ele acha que não dá mais embolia. Mas eles têm Doppler transesofágico.
o Doppler transesofágico detecta direitinho a embolia. E uma vez eu peguei um paciente na Rússia que foi assim, no meio da cirurgia me pediram para parar, porque estava dando embolia. E foi umas 3 vezes eles pediram para eu parar. Era uma malformação na cavernoma do tronco. Conseguiram controlar direitinho, porque você tem o Doppler, você detecta e tira as bolhas, certo? Então, fazem isso de rotina. Não tem problema você fazer, tá? Bom, essa é a posição que a gente usa para... Aqui, ó, geralmente o ombro atrapalha um pouco. Essa daqui, ó, o ombro assim fica um pouco melhor. Então, a cabeça um pouco caída. Incisão. Normalmente, nós utilizamos incisão em C ou incisão reta. São as incisões mais comuns e em cima do tumor. Quando a incisão é em C, o lado da base é sempre para a lateral. Tá? Você nunca corta assim, do lado de cá. Por quê? Circulação vem por aqui e vem por aqui. Então, se você cortar aqui, você está preservando toda a circulação. E outra coisa, base larga. Não façam base estreita. E isso reduz a possibilidade de você manter uma irrigação do retalho. A reta é melhor para isso, porque, normalmente, a cicatrização é muito melhor. Aqui na região frontal, normalmente, quando a gente tem que chegar aqui na frente, a gente usa a incisão bicoronal ou não precisa nem ser inteira bicoronal, pode chegar metade de um lado, pode fazer inteira, do outro lado faz só um pedaço, o suficiente para você expor a porção anterior, certo? Fossa posterior, essa daqui é uma boa incisão, é uma incisão grande, mas expõe toda a fossa posterior. Veja que ela passou a linha média. Porque, normalmente, quando você tem meningioma da tórcula, você precisa ter os 2 lados do seio sagital superior aqui e da tórcula aqui embaixo. Tá? E para conseguir expor até aqui, mais ou menos, no osso, nós precisamos estender essa incisão até embaixo. Tá? Não adianta fazer só um flapzinho aqui, você vai penar depois. É muito mais fácil fazer um flap só, e onde só tem o osso, onde não tem a musculatura bucal, mas aqui, a musculatura bucal, a gente sempre abre na linha média. Tá? Dependendo da localização, a incisão pode ser reta, desse jeito, linha média ou lateralizada. Depende de onde está o seu tumor. Então, as incisões variam muito e sempre você tem que procurar respeitar a circulação dos seus retalhos. Está havendo um problema com craniotomia descompressiva aqui, que estão cortando toda a circulação na abertura. Depois, necrosa, né? Não tem jeito. Aí precisa vir o pessoal da plástica rodar retalho. Então, nós estamos tentando marcar uma aula aí, o doutor Jaime, da cirurgia plástica, vai mostrar a circulação do couro cabeludo, direitinho, os retalhos que eles usam para ajudar. Aqui. Bom, a hora que vocês cansarem, fala que eu paro. Não vai não. Bom, outra coisa. Isso aqui hoje é mais difícil da gente fazer, mas de vez em quando precisa fazer, principalmente aqui na UV. Se você não tem craniótomo, é assim que se faz. Então, um furo de trépano, outro furo de trépano, e passa
um passador de serra. Passador de serra tem uma pontinha boa para você tentar não perfurar a dura mater. Aí você entra com ele aqui e sai aqui. Se sair, tudo bem. De vez em quando você não sai. Aí tem alternativa. Aqui, olha o que aconteceu. Perfurou a dura. Certo? Então, às vezes, quais os fatores que levam a isso? Idade avançada, a dura é aderida, ao osso. A outra coisa, edema acentuado, é mais difícil. Certo? Aí você tem que fazer o contrário. Deixar o seu lá e entra pelo furo de saída e sai aqui. Aí você nem tira isso daqui. Você passa a serra e corta. Aí depois você tira. Então, essa é uma técnica. Isso é 68 que fazia essas coisas. Só que hoje, de vez em quando, a gente precisa fazer. Bom, outra coisa. Quando nós fazemos uma craniotomia, a craniotomia sempre tem que ir além das margens do tumor. Estou falando para meningioma. O cara gosta de fazer um furinho e aspirar lá dentro. Para meningioma, isso não se... Tá? Tem que fazer uma craniotomia grande, sempre ultrapassando a área do tumor. Quando vocês não têm parafuso, com o que vocês fixam? Na agulha. O que acontece com o retalho? Afunda. Com frequência afunda. Então, tem que fazer o retalho biselado 45 graus. Só que na serra. Em vez de cortar assim, 45 graus, porque aí o retalho não afunda. Tá? É uma coisinha simples que nessas craniotomias, principalmente convexidade, que é nessas que aparece o afundamento e fica feio, ainda mais se for na testa, isso é pior ainda. Bom, essa é uma dica. A outra coisa, cirurgia de meningioma. O doutor Tiago viu hoje o problema. Sempre você tem que tentar levantar a dura mater contra o osso no começo da cirurgia. Isso aqui. Põe uma tirinha de gelfoan aqui debaixo. Isso previne a grande parte do sangramento durante a cirurgia. Dá um pouco de trabalho, fazendo uma craniotomia inteira, mas compensa em ganho de tempo. Por quê? A hora que você tira o tumor, que a dura fica frouxa, aí é que sangra mais ainda do espaço subdural. E é aquela babação que não tem aonde você coagular. De vez em quando até você consegue coagular, mas normalmente a gente só consegue controlar esse sangramento levantando a dura contra o osso. Bom, esse aqui é um exemplo do Schimmelbeck, a craniotomia para mostrar que ela é sempre maior que o tumor. A incisão dural também é além do tumor, porque o doutor Alberto já mostrou que até 2 centímetros do tumor se encontra resquícios de tumor. Então, se você quer evitar a recidiva, ele chama de ressecção grau zero, tem que ser pelo menos 2 centímetros ao redor do tumor. Tá? Nem sempre dá para fazer isso, depende. Quando é assim, na convexidade, é fácil, a gente pode ter. Tá? Sempre procurar deixar uma boa margem de dura. Como é que tira um tumor de convexidade? É exatamente assim, não mudou nada. Isso aí é de 500 anos atrás, mas é assim que continua sendo.
cortou o tumor na convexidade inteira, cortou ao redor de todo o tumor, cortou a dura, levanta a dura até a inserção do tumor, dá uns pontos, porque aí você trabalha com o tumor. Roda para cá, roda para lá e vai soltando a irrigação do tumor, vai identificando, coagulando e cortando. Nem sempre dá para você descolar inteiro sem cortar. Sempre tem alguns raminhos, são os ramos piais da irrigação. A irrigação da meningeia já foi aqui nesse corte. Tá? Então, a irrigação dural já acabou. Mas os ramos piais, tem tumor que tem mais, tem tumor que tem menos. Então, você vai levantando o tumor, você não mexe no parênquima. E com isso aqui, você consegue fazer isso trabalhando. Às vezes eu peço para o auxiliar segurar, dar uma traçãozinha aqui, para você identificando a coisa, porque aqui você tem que trabalhar com um aspirador e uma pinça, que seja ou para coagular ou para dissecar. Então, não precisa de muito instrumental. Uma pincinha boa, uma pincinha de dissecção de tumor, e nós temos duas faz também 500 anos. Então, aí até hoje. Certo? Não é uma coisa que quebra, que estraga. E bipolar. Bipolar, a única coisa que realmente eu faço questão de ter um bipolar bom. Nós temos um bipolar bom. Eu não sei se vocês conhecem o nosso bipolar do campus. O nosso não. Nós temos 4 bipolares, por incrível que pareça. A única diferença é que um tem voz. Ele dá o nível da coagulação. Nós temos 3 menores que eles não dão o nível da coagulação, mas são da mesma qualidade do outro. A única coisa que tem a mais é isso. Bom, isso aqui, a base de implantação é larga, então é fácil. Não tem cérebro cobrindo. Quando a base de implantação é larga, é fácil. Agora, quando a base de implantação vira isso aqui, é o que a gente chama de iceberg. Então, o parênquima cobre o tumor. Aí, o que a gente tem que fazer? Antes de fazer essa manobra, esvaziar o tumor por dentro. Então, é o que chamam de debulk, é o esvaziamento interno do tumor. Faz com que tiver. Se tiver com aspirador ultrassônico, se ele for um tumor relativamente mole, você consegue aspirar rapidamente, sangra, o aspirador ultrassônico sangra um pouco menos. Nós temos uma alça que os ginecologistas usam para fazer isso com o tumor. Você passa, é uma alça que você põe no bisturi monopolar. Nós temos uma do bipolar, e essa ninguém tem. Uma vez eu descobri que a Codman tinha essa alça, acabei comprando essa alça. O único problema é que o pessoal não sabe usar, porque ela só funciona acima de 80 no bipolar. E ninguém punha essa alça no 80, né? Aí, quando nós descobrimos, você consegue... São 2 pinças, a corrente é bipolar, você passa 2 argolinhas assim e vai tirando os bifes por dentro. Agora, precisa ir com cuidado para não chegar na superfície do parênquima, certo? Principalmente se for a alça monopolar. Né? Então, essa é a maneira de reduzir o tumor para poder fazer esse procedimento aqui, que é a separação, a coagulação dos vasos piais e soltar o tumor do parênquima. E veja, sempre trabalhando, puxando o tumor do parênquima e não o parênquima do tumor. Bom, eu vou falar para vocês algumas coisas do microscópio, para vocês terem noção do que acontece com o microscópio.
Microscópio é composto por três coisas fundamentais. Isso aqui é uma cabeça do microscópio. É isso aqui só para o microscópio. O resto é acessório, não sei o quê. O microscópio do Iazavir só tem isso aqui. Não, tem um... Ele tem um coisinho que ele mexe no microscópio com a boca. É um tipo de um prendedor de roupa. E ligaram uns fios nele lá, e ele vai daqui com o prendedor de roupa e roda o microscópio assim. Daí vocês vejam o balanço do microscópio dele. É perfeito. Ainda mesmo assim, ele tem problema da arcada dentária. Bom, mas... Só fechamos. Então, isso aqui é a primeira coisa que a gente tem. São as primeiras lentes do microscópio. É o objetivo. A objetiva é que nos dá a distância de trabalho. O que é a distância de trabalho? É a distância do microscópio no campo operatório. Você pode mudar essas lentes por uma lente maior, uma lente menor, dependendo do que você queira fazer. Eu não mudo nada, faz tudo com uma lente só. Não tem que ficar fazendo lente assim. Bom, isso aqui é o tubo de magnificação. Então, tem essa rodinha aqui, que é outra lente, que você vai rodando e aumentando o tamanho da magnificação. E essa daqui é o objetivo. Tá? Então, essa você põe aqui embaixo, isso aqui você troca também. Nesses microscópios, que nem o nosso atual lá, aqui também, não existe problema de distância de trabalho, porque você consegue mudar no próprio microscópio apertando o botãozinho. Quando isso não é possível, por exemplo, aqueles microscópios que nós temos lá na cirurgia experimental, são esse tipo aí, são parecidos com esses, são Vasconcelos, e se você quer ter uma distância maior, você precisa de uma lente que tenha uma distância maior. Então, nós temos lá lente de 200. Lente de 200 é completamente inadequada para a neurocirurgia. Nós conseguimos uma lente de 40 centímetros, nós ganhamos do otorrino, porque para eles não servia para nada. Era longe, então era isso que a gente precisava. E com isso a gente consegue secar na profundidade. A grande maioria das nossas coisas é profundidade. A lente de 200 é muito boa para fazer treinamento em rato, suturar artéria, suturar nervo em rato, porque a profundidade é mínima. Então, você consegue trabalhar. A profundidade de campo é pequena. Tá? Bom, o tubo binocular é esse aqui, que é a base de magnificação. Eu vou explicar para vocês o que é a magnificação. E o fator de magnificação, que é esse troço aqui. Você roda os números e você consegue aumentar ou diminuir. Então, vamos ver aqui. As lentes binoculares dão uma magnificação. Então, você usa para vascular 12,5, para tecido neural 20,0. Mas, na realidade, você consegue fazer com os dois. Bom, com a binocular, você consegue corrigir seu defeito de refração. Só que isso não é muito adequado, porque você tira todo o equilíbrio do microscópio. Porque você usa para você, você corrige para você. Se alguém tiver no carona, por exemplo, tentando ver alguma coisa, vai ter que corrigir também, fica uma lambança. Então, eu prefiro trabalhar de óculos, para que todo mundo enxergue do mesmo jeito. Tá certo? Mas é possível se corrigir, não tem problema. E eu prefiro usar óculos para isso. Bom, o
que é magnificação? Magnificação é o número de vezes o tamanho do objeto que você está vendo. Tá certo? Então, olha o exemplo. Isso aqui é uma artéria de rato, uma femoral de rato que mede um pouquinho menos de 1 milímetro. Esse é o tamanho da artéria. Isso aqui é a artéria magnificada 40 vezes. Tá? Então, isso é magnificação. É o quanto o microscópio te aumenta. E isso dá para calcular. Tem fórmula, tem tudo. Você pode, tanto que quando você vai fazer, por exemplo, botar um corte histológico, obrigatoriamente você tem que pôr magnificação. E você consegue. Você sabendo a formulazinha, você faz no microscópio. Você calcula, então é 100 vezes, 200, 400 vezes. Olhando grosseiramente, a gente percebe, mas de 100 para 200, às vezes, você já não consegue. Tá? Então, sempre lembrar, tamanho da artéria é uma coisa, magnificação é o quanto você vê ela ampliando. A coisa mais importante dessa história toda é que quanto mais você aumenta a magnificação, diminui a profundidade de campo. Qual que é o aspecto prático disso daí? Alguém já viu cirurgia de nervo periférico? Ali dá para ver nitidamente qual é o problema. Percepção do meu subliminar, porque faz um movimento pequeno, mas daí, na sua magnificação, é um movimento muito distante. Né? É muito mais difícil trabalhar com magnificação alta. Tá? Embora você tenha ver melhor, você precisa estar muito bem habituado com o campo operatório, porque o campo reduz. E a profundidade de foco também reduz. Então, seus movimentos, de repente, você vê a pinça some. Ou sai de foco. Sumir nem sempre some, mas sai de foco. Então, em nervo, normalmente, a gente utiliza, para dar o ponto, alta magnificação. Aí você passa fio, tira do lado de cá, passa do lado de cá, aí reduz para dar um nó. Porque aí você tem que mobilizar o fio para dar um nó. Tá? Então, não adianta muito querer magnificar demais, porque você vai ter problema. Bom, esse é o bipolar antigo, né? O bipolar bem... um bipolar Codman, um bipolar muito bom, mas hoje tem umas coisas um pouquinho melhor. Então, qual que é a diferença? Monopolar e bipolar. Aqui está. Aqui você tem um coagulador bipolar, monopolar. Embora a pinça tenha 2 polos, a corrente é de um polo só. Vai, passa e difunde por tudo isso aqui. O bipolar, não. A corrente passa da ponta a ponta. Por isso que não precisa nem de placa. A placa é colocada por monopolar. E a corrente vai das pontas do monopolar para a placa. Então, atravessa todo o parênquima do paciente, corpo inteiro. Então, é essa a diferença da corrente bipolar. Ela só circula aqui. A outra coisa importante, vocês já viram que a maioria das nossas pinças tem uma capinha. O isolamento. Outro dia apareceram com uma pinça monopolar lá que faz muito tempo não se usa isso mais. Por quê? Você pega uma pinça de ferro. No que você encosta ela? No parênquima.
você está queimando todo o parênquima, se ela não for isolada. Por isso que a pinça tem só a ponta, então você vai trabalhar ali. Você pode usar o bipolar como um afastador, para você expor, por exemplo, o vaso que você quer coagular. Tá? Então, é isso aqui. Por isso, aquela capinha é muito importante. Tem umas que a capinha já está aqui em cima. Assim. Ela vai quebrando, vai quebrando. Olha que dura bastante. O isolamento dura bastante. Depende da qualidade da pinça, dura mais ainda. Mas não é só a qualidade, é a conservação da pinça. Nosso material, infelizmente, é muito mal conservado. De vez em quando você vê pinça cair no chão, não sei o que mais, na hora de lavar, alguém desentorta a pinça que era curva. Então, tem todas essas coisas. Eu tinha uma bolinha para secar aneurisma, eu fiz. Fiz com uma antena de gato, fiz uma bolinha, ficou bonitinha, um fio de quiche. Toda vez a bolinha vinha reta. Agora nós compramos bolinha. Eu tinha uma bolinha feita em casa. Bom, como é que começa? Baixa a potência. Até você saber o que está acontecendo, começa com potência baixa. Essa é a vantagem do nosso bipolar. Ele fala a potência que tem. Quando você pisa no pedal, antes de coagular, ele te fala a potência. E o povo nunca põe em nível suficiente para você ouvir. Então, eu tenho que pedir. Toda vez. Eu acho que ninguém usa isso. A impressão que eu tenho é que ninguém se importa se está queimando 50, 75, porque eu não vejo ninguém reclamar, só eu que tenho que pedir para aumentar o volume do aparelho. Bom, normalmente eu uso 25 para começar e para coagular no parênquima. 25. A Duramater, 40, até às vezes 45, para coagular meningeia média, essas coisas, certo? Mas dentro do parênquima é 25. A outra coisa, a espessura da pinça. Outro dia eu vi uma pinça lá de 1,5 mm de a ponta dela. Lá, em algumas maves que talvez seja a única coisa que pinça larga serve é para operar a mave. Aí tem que ser uma pinça com 1 milímetro de diâmetro. Isso eu aprendi com o doutor Evandro de Oliveira. Porque realmente faz diferença. Para coagular vaso pequeno, pinça fina, 0,3 milímetros. Pensa nesses números e começa a se acostumar. Às vezes eu peço para alguém me dar um pedaço de geoflã de 1 centímetro. Vem de 2, 3. Eu não sei, parece que o povo não tem muita noção de distância. Existem umas reguinhas dentro das caixas, de vez em quando é bom ver, comparar, para ir acostumando a ver, porque é com base no seu instrumento que você vai poder fazer uma estimativa do diâmetro que você está dissecando. Quanto tem um vaso, certo? Então, você vê, uma carótida não tem mais do que meio centímetro de espessura. Carótida interna. Parece que é um absurdo, sangra, feito uma vaca velha, mas não tem mais do que isso. Tá? Bom, então, para vaso fino, pinça fina. Nós não temos muitas pinças bipolares. O Iasaju tem 17. O conjunto de pinças diferentes dele é 17. Porque ele tem pinça. Outra coisa importante, pinça longa e pinça curta. Para que serve uma pinça curta?
para a superfície. Então, na hora que ele vai abrir a fissura, é uma pinça. Conforme vai aprofundando, ele já muda de pinça. Tá? E isso realmente funciona. Como nós não podemos comprar tudo, o que nós temos? Nós temos uma pinça média que vai da superfície até onde der. E aí, a hora que não dá mais, tem uma pinça um pouco mais longa. Isso tem lá. Bom, para vaso é assim. E outra coisa, quando você coloca o bipolar no vaso aqui, não é para fazer assim e fechar o vaso. De leve. E aí vai coagulando. Se o vaso tiver sangue passando dentro, significa que o calibre dele é um pouco maior. Dificilmente você vai coagular uma artéria desse jeito. Então, a gente coagula numa extensão que seja suficiente para você cortar e sobrar a ponta cortada. Ponta dos dois lados coagulada. A pior coisa que tem é na hora que você coagulou, cortou, sangrou. Significa que não foi direito. Se você está percebendo que o vaso é grande, coagula numa extensão boa, dá um piquezinho de tesoura. Vai sangrar. Aí você coagula, permitindo que o sangue saia. Porque, senão, as paredes não colavam. Tá? Isso em MAVE é extremamente importante. Principalmente veias grandes, quando a gente coagula no final da cirurgia, a MAVE está drenando, a veia está drenando a MAVE, que você já fez toda a circulação arterial, sempre um piquezinho para a veia esvaziar, e aí você consegue coagular aqui. Bom, e um rasguinho no vaso? Se você está querendo preservar o vaso, você tem que pegar só as bordinhas. Fazer isso, às vezes, não é tão fácil, precisa tomar muito cuidado. Se for uma pinça grosseira, coagula tudo, não vai dar. Mas com uma pinça fina, você consegue pegar o rasguinho, mas para isso você tem que ver. Se você não enxergar o que está coagulando, não tem jeito. Então, o que a gente usa? Um algodãozinho para tentar ocluir e, se necessário, clique temporário. Bota 2 cliques temporários, vai parar a circulação naquele momento, aí você identifica direitinho, põe um algodãozinho por baixo do vaso, levanta um pouquinho o vaso e aí pega o agulhação. O último tumor grande que nós fizemos deu trabalho. Os ramos da cerebral anterior, o complexo cerebral anterior, comunicante anterior. Tá? Nós precisamos deixar, num deles, nós deixamos 2 clipinhos temporários. E não teve isquemia. Vocês estão confundindo isquemia do parênquima com porencefalia do tumor. Todo tumor grande que você tira vai sobrar espaço. Então, na hora que você vê, está demasiado. Demasiado, você não tem como dizer, ó, isso aqui é isquemia. Isquemia tem que obedecer ao território da artéria. Aí você identifica. Mas esse edema pós-operatório sempre existe. Isso não significa que é isquemia. Então, precisa diferenciar bem antes de dizer que teve um tipo de complicação. Tá? Complicações acontecem. Bom, tumor. Coagular tumor. Se não tem tecido normal, aumenta um pouco a potência, porque ajuda. E o mais importante, aí a pinça é um pouquinho mais larga. Tá? Nós temos usado uma só para tudo.
Mas uma pinça de 1 centímetro vai bem para tumor. De 1 milímetro, 0,7 a 1,3. 1 milímetro vai bem, você consegue coagular direitinho. Bom, primeira coagulação, baixa potência, vai aumentando. Tá certo? Você precisa ver e perceber que o bipolar está coagulando. Uma coisa que tem que dar é uma chance para o bipolar coagular. Né? Não adianta ficar pondo e tirando o bipolar. Enquanto ele não queimar, não está coagulando. Então, vocês têm que esperar o bipolar coagular, porque você pega um vaso um pouquinho maior, dá trabalho para segurar, para conseguir queimar realmente aquela região. Certo? Então, não adianta ficar só fazendo assim, ciscando aqui, não vai dar certo. Bom, coagulação em step, é isso. Tá? Não, de uma vez, apertar, porque se você apertar, o bipolar vai grudar. Existem os bipolares não stick, você usa uma vez e joga fora. Então, se o operado puder apagar tudo isso, tudo bem. Senão, você tem que se virar com o que tem. Então, não aperte demais. Sempre tem que haver um espaço entre as duas pontas do bipolar, porque senão você fecha o circuito e aí a corrente não passa, não coagula. Então, você tem que perceber qual que é esse coisa. Você começa devagarzinho, vai apertando até ver aonde você deve chegar. Mas vocês prestem atenção nisso. Na hora que vocês colocarem a pinça no vaso, vai apertando devagarzinho e vocês têm que ver o carvãozinho aparecer. Não adianta tirar se não aparecer o queimado. A função é queimar. Se vocês não virem isso, é porque não queimou. Alguma coisa está errada. Vai sangrar. Começar um pingo de água antes de começar a irrigação. Não adianta nada ficar jato d'água, que nem aquele cara da Gillette que ia lavar o barbeador no caminhão da prefeitura que passava jogando água. Não adianta nada. Jato d'água não resolve. Então, vocês têm mania de pegar o coisa e assim. Como é que você segura a seringa? Assim, né? Não, dedão não. Dedão é certo. Certamente não é com o dedão. Eu acho que é assim, ó. É assim, ó. Ah, sim, né? Assim, tá certo. É. Tá? Então, é fundamental a irrigação. Às vezes eu prefiro que vocês não irrigam, porque eu não consigo coagular. Se não dá o campo, acabou. Tem difusão de energia na água, não coagula. Certo? Então, são pequenos detalhes que às vezes você está lá com um sangramentinho danado, que está duro de coagular. Na hora que você conseguiu ajeitar a pinça, vem um jato d'água assim que inunda tudo. Aí, o problema é, você tem que usar o aspirador e o bipolar para controlar isso. Não tem como coagular sem identificar o que está sendo coagulado. Então, e às cegas, num campo que está inundado de sangue, não dá certo. Aí, a coagulação é o acaso. Para cortar um vaso, principalmente se é um vaso um pouco maior, você precisa coagular um segmento longo, tá? Para poder cortar e ter coagulação dos dois lados. Tá? E o vaso grande, um pequeno corte para esvaziar o vaso antes de coagular.
Bom, e quando começa a grudar? Aí é a hora de tem que fazer alguma coisa. Porque, apesar de tudo, os nossos bipolares grudam. Eles não são desse tipo não extintos. Tá? Então, tem algumas coisas que causam isso. Depósito de carvão na ponta. Se você não limpar isso, não passa corrente. Tá? Não adianta. A outra coisa, temperatura muito alta. Você começa a usar muito o bipolar, as pontas esquentam muito. Por isso que em Maven eu peço para colocar os dois bipolares, peço para deixar de gelo. Eu uso bipolar gelado. Então, na hora que começa a grudar, eu pego o outro bem gelado. Essa eu aprendi com o professor Gilberto Machado de Almeida. Faz tempo. Tem umas coisinhas que a gente vai aprendendo com as pessoas que sabem. Bom, limpou o bipolar, não resolveu. Primeira coisa, tem que ver na pinça como é que está, se está tudo em ordem, se tem carvão, se não tem. Então, persiste a não coagulação, você tem que ver o que está acontecendo no bipolar. Fonte de energia, está funcionando? Então, é o tal do cabo do bipolar. Cabo do bipolar. Primeira coisa, vira o bipolar ao contrário para ver se ele coagula, porque às vezes é o contato no cabo do bipolar que está mal. Certo? Às vezes tem uns que soltam o cabo no meio na hora que você vê, a hora que te dão o bipolar aqui, o cabo já ficou no caminho. Sai uma perna, acabou. Bom, bipolar é fundamental. Não adianta querer fazer neurocirurgia sem ter um bipolar. Certo? Precisa ser um bipolar maravilhoso. Mas eu acho que o nosso é o melhor. Eu não via graça nenhuma naqueles bipolar, né, que chama aqueles que o pessoal da barriga usa, né, que chama aquilo. Bipolar bonito, sei. Eu esqueci o nome dele. Eles queriam, de qualquer maneira, que a gente usasse aquilo lá. Eu briguei com eles até que eles compraram um bipolar decente. Compraram 4. Até eu morrer, eles ainda vão funcionar. Deve ter uns 20 anos, mais ou menos, que eles bipolar. Tá? O equipamento. Não, equipamento mesmo, o gerador de energia. Bom, extensão da ressecção é tudo. Extensão da ressecção em 58, 57, acho que foi errado, acho que é 58. Simpson publicou isso aí. E até hoje ninguém contestou o Simpson. Já andaram fazendo algumas publicações aí. Será necessário o Simpson 1? Simpson 2, Simpson 3 funcionava, essas coisas. Não adianta. A recidiva é isso aí. Simpson 1. Isso é errado. Simpson 1 é 5%, não é 9%. Tá? Simpson 2, aquilo ali precisa ir descendo mais. Descendo uma camada. Simpson 2 é 9. Simpson 3, 19. E aí vai crescendo até que descompressão e biópsia vai recidivar mesmo praticamente tudo. Tá? E isso vale até hoje. A única coisa, tem 2 coisas que estão relacionadas à recidiva de tumor. Primeiro é o grau histológico dele. E segundo é o quanto você tira do tumor. Se você tirar o máximo, a recidiva é mínima. Que é mais ou menos assim. Recidiva sempre tem, é pequena, tumores grau 1, que você tira bem, a recidiva é insignificante.
Tá? Bom, aqui alguns exemplos. Um meningioma perigonal, e tirar isso daí é tirar doce de criança, né? Agora, olha, o detalhe disso aqui é isso. Isso. A base de implantação dele é do tamanho do tumor. Então, esse é um tumor de base de implantação larga. Então, você vai cortar aqui, volta do tumor e tira o tumor inteiro, porque a base é larga. Então, você vai... Aquela imagem que eu mostrei para vocês, com os pontos, tracionando um pouquinho a dura, com esse, é isso aqui. Ó, aqui, depois de cortar a dura, ó, o tumor. A implantação dele é da largura dele. Então, você consegue tirar fácil a margem na dura, final, está aí, sem tumor. Bom, agora aí já aumentou um pouco a base. A base da dura também é uma base larga, mas ela é maior do que o tumor. Ela está na largura do tumor. Tudo isso é base. E, ó, isso aqui provavelmente é tumor. Então, daí a razão de fazer o corte além da margem. Incisão reta. Pericrânio para reconstruir, tal do Fiber. Lembrar da reconstrução começa na abertura. Tá? Então, isso aqui é o pericrânio preparado. Se você está vendo que esse tumor tem essa base de implantação, isso aqui não vai ficar. Então, você vai ter que pôr alguma coisa na dura. Se você quiser pôr Duragen, não sei o que lá, não sei o que lá, você põe. Aqui está a craniostomia marcada com o navegador. O navegador, eu acho que é muito bom para você fazer isso. Quando você tem dúvida até onde o tumor está indo, você usa o navegador. O navegador não é para localizar o tumor. O tumor você tem que saber onde ele está. É anatomia, tá certo? Mas os detalhes da anatomia, eu acho que o navegador ajuda bem. Vejam bem. Ó, aqui está a dura já engolida. E olha a largura do tumor. Vem até aqui. Ó. A base de implantação era isso aqui. E aí nós só rodamos o tumor. É larga, a base larga de implantação. Então, não tem parênquima na frente. É muito fácil você fazer essa manobra. Tá? Lógico, com cuidado, coagulando. Não dá para puxar por causa dos caminhos piores. Depois da ressecção, olha, sempre fica uma área de porencefalia. Depende do tamanho do tumor e da idade do paciente. Criança, isso recupera muito melhor do que pacientes mais idosos. Tá? Bom, meningioma de convexidade com uma discreta hiperostose. Isso aqui é o que a gente chama de enostose, um abaulamento ósseo para dentro da tábua interna. Olha, isso aqui, eu não jogo a craniotomia fora. Então, aqui eu tiro, está aqui o tumor, estava até meio grudado aqui, ao edema jogando o tumor para fora, cérebro saindo um pouquinho para fora, aí tumor levantado, os fios puxando, sempre essa manobra, os algodões por baixo, para protegendo o parênquima, e no final, completamente fora e a preservação completa da pia. Tá? Reconstrução, um retalho pericrânio. Aqui, provavelmente o que aconteceu foi que a dura máter aqui ficou muito próximo do osso, difícil de reconstruir,
nós pregamos o retalho no osso. Porque às vezes isso acontece, você não consegue mais dar ponto na dura mater e é num lugar que não dá para tirar mais osso. Porque quando dá para tirar mais osso, a gente procura tirar. Mas aqui nós pregamos ela no osso, você põe o outro osso por cima, fecha isso, acabou. Dificilmente dá fístula licórica e meningioma de convexidade. Agora, você precisa fechar de alguma maneira, não precisa ser uma sutura completamente hermética. Na realidade, precisa ser hermética. Não precisa ser necessariamente corpo com corpo, tudo certinho. Tem situações que a gente não consegue fazer isso. Aqui, a reconstrução. Bom, um outro tumor também relativamente larga e tem essa cavidade aqui. Tem quem chama isso de meningioma cístico, isso para mim é cisto em volta do meningioma, não tem nada de meningioma cístico. Aqui está a marcação da pernotomia, paciente. Aqui a pernotomia é uma pernotomia praticamente essa daqui de convexidade, está certo? Um fragmento de músculo para você suturar depois, normalmente eu costumo tirar tudo. Mas olha, aqui o corte é muito mais amplo que a área de implantação. Exatamente para poder tirar tudo. Então, aqui está tudo mudado. Agora, esse tumor relativamente solto, principalmente isso aqui, ó. Bom, então, isso é o ideal. Persecção completa, controle, e controle pós-operatório de meningioma. Não adianta fazer de 2, 3 meses e dar alta para ele. Então, as recidivas aparecem mais tempo. Por isso é que nós temos uma casuística boa, do segmento. Então, tem recidiva de monte. Bom, essa é a classificação dos meningiomas parassagitais. A primeira classificação que foi feita de Bonal e Brott, são dois belgas, que eles foram fazendo a classificação de acordo com a invasão do seio. Então, aqui só encosta no seio, aqui empurra um pouquinho o seio, aí vai, aqui no grau 3 já invade realmente o ângulo do seio, aqui vai, invade mais, aqui já invade mais, aqui sobra uma fitinha de seio, no grau 7 e 8 já está totalmente certo. Essa é a classificação que foi mudada um pouco depois, mais recente, por dois franceses, Sindou e Auvergne, em que eles passaram de classificação de 8 graus para 6. É um pouquinho mais objetiva, e as duas têm o mesmo significado. O que importa é que, conforme vai progredindo, o seio vai invadindo mais. Então, veja, aqui só encostou, aqui, esse aqui, no Sindou, tem uma que só encosta. Essa aqui pegou a parede externa. Aqui já furou. Aqui também furou mais da metade da parede. Aqui pegou 2 paredes. Aqui, oclusão total. Tá? Isso importa porque nessa daqui, o que nós fazemos é tirar essa porção de fora do seio e deixar a tábua interna. Se a gente conseguir identificar isso, não é fácil chegar lá e ver isso na hora. Hoje nós vemos direitinho. Tinha um plano, nós soltamos o tumor e tiramos, então, uma secção solução. Essa daqui, a gente tem que ressecar um pedacinho do seio e segurar.
Vamos dar para fazer isso. Nessa já não dá. Nessa, se você tirar isso daqui, já precisa pôr um retardo. Tá? Essa daqui, mais difícil ainda, essas outras, oclusão completa. Essa você pode ligar o seio, mas ligadura do seio significa tem que estar muito atento às veias que chegam no seio. Porque se ela estiver muito próxima do ponto onde você vai ligar, você corre o risco de ligar essa veia. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Mas, de uma maneira geral, um seio ocluído você pode ressecar, desde que não resseque a fritura. Professor, o detalhe que o senhor faz para reconstruir em que? Aí depende do que você tem. Eu já fiz, rodei um pedaço da foice para cima, já peguei o retardo pelo crânio, já é mais fácil. Então, se você conseguir a foice, a vantagem é que é só rodar para cima. Você corta a foice, roda, nem destaca a porção superior. Bom, então, tumor parassagital, seio. Nós estamos vendo aqui, está bem. Agora, aqui eu já tenho dúvida como é que está o seio, se está ocluído, se está parcialmente ocluído, certo? Então, é sempre uma... Mas aqui, olha, eu vejo que o seio parece estar preservado. Então, isso é fundamental. Agora, a craniotomia passando o seio. Certo? Então, olha, fizemos 4 furos, 2 próximos da linha média, que é esse aqui. E depois, aqui nós tivemos dificuldade para passar o segundo, para passar o descolador, nós fizemos um 3º furo. Mas quantos furos foram necessários? De acordo, se o paciente tem uma dura boa, é um jovem, você pode fazer menos furos, acabou. Bom, mas em suma, aqui nós conseguimos descolar tudo, então, com essa craniotomia. Olha, aqui está o seio. Sempre o seio está exposto e você está suspeitando que tem invasão para o seio. Tá? E aqui está o tumor. Aí vamos levantar. Abrir a dura aqui. Sempre a abertura da dura é rebatendo para o lado para o seio, a base da dura fica no seio. Olha, isso aqui é tudo tumor. Ó, aqui é o parente. Tá? O seio está próximo aqui. Então, aqui nós vamos começar a separar o tumor do parente. Bom, a única maneira foi reduzir o tumor por dentro para a gente poder levar o tumor para lá e fechar o parente. Tá? Até nós chegarmos na foice, para ver se a foice está comprometida, se não está, vai reduzindo até a gente cortar. Aqui nós já cortamos completamente, e aqui, ó, tem uma sutura, infelizmente, aqui não está dando para ver direitinho, só que é um pedaço da foice que foi cortada porque estava na vida do tumor. Isso aqui é a porção onde o tumor estava encostado aqui na foice. Ele ocupava todo esse espaço. Tá? Aqui nós cortamos embaixo do seio e vemos uns pontos contínuos. A sutura contínua. Veja, está aí. Outro tumor grande, veja que chama a atenção. Ele está o seio aqui, parece que aqui não tem nada, aqui tem seio. Se realmente for isso, nós vamos poder ligar isso aqui nesse ponto. Mas olhando aqui, parece que tem seio. Então, isso, às vezes, definir na hora. E outra coisa, há um monte de veia chegando aqui próximo ao tumor. Mesmo que eu
possa ligar o seio, precisa tomar muito cuidado com essas coisas. É isso aqui que vai definir. Está bem no terço médio. O terço médio é o pior que tem, porque drena a área motora. Então, qualquer prejuízo da drenagem venosa, e com certeza o doente sai pelo menos com a piora do monitor. Isso é praticamente certo. A grande maioria recupera e vai. Bom, está aqui. Por incrível que pareça, foi um tumor relativamente fácil. Infelizmente, a foto ficou feia, mas é muito significativa. Olha as veias. O seio está aqui. Ó. Isso aqui é dura. Ó. O seio está aqui. Essas veias todas estão passando por cima do tumor e chegando no seio. Conseguimos dissecar todas as veias. Aqui está a foice que foi cortada. Ele está implantado na foice. Olha, aqui dá para ver nitidamente. Olha, esse pedaço aqui está do outro lado. Mas o problema é aqui. E sim. Isso ficou, deixamos tudo aqui. E esses pontinhos aqui são os lugarzinhos seio que sangrou, foi dando os pontinhos. Agora, foi muito bom, porque nós conseguimos dissecar todo esse conjunto de veias e resolver o problema. Os pontinhos ali. Olha, seio está aqui, seio está aqui. Tem lugar que parece que a gente não vê o seio, mas na verdade o paciente está com muito. Essa outra paciente tem essa lesão no próximo na região occipital. Tá? Aqui tem seio, mas aqui aparentemente não tem. E a angiorressonância mostra, parece que tem uma falha no seio aqui. E o mais importante, na hora que a gente abriu, aqui está o seio daqui. Cadê o tumor? Aqui, ó. Debaixo dessa veia. Então, a primeira coisa que a gente teve que fazer foi tirar essa veia da frente sem lesar, porque está certo que não era o terço médio, falam que no tórax não dá nada, mas dá. Às vezes não sai certo. Essa moça teve uma cegueira transitória. A maurose. Só da manipulação das coisas aí. Mas ela recuperou. Bom, aqui está a veia. Alguém botou uma tesoura aqui na veia. O que já é um crime. Mas o que tem que se fazer? Dissecar a aracnoide ao redor dessa veia para poder deslocar, né? Ganhar um espaço. Olha, aqui nós estamos puxando. Essa é a tal da pincinha. Tá? E aqui nós estamos escovando um ganchinho, soltando a veia. Aqui está a veia, agora jogado de lado, e aqui está o tumor. Nós conseguimos tirar todo o tumor, não foi tão complicado, mas a moça saiu amaurótica e recuperou. Professor, nesse caso, acredito que não é uma mobilidade, né? Geralmente você cria, porque todas as veias são meio. Às vezes você tem que cortar um ramo para mobilizar, senão você não consegue. Quando você solta a aracnoide, a veia fica um pouquinho mais fácil para mobilizar. Geralmente, eu acho que eu fiz uns treinos assim, eu consegui mobilizar bem. Porque geralmente elas ficam mais do lado, mas às vezes em cima. Essa daí era bem em cima. Aí você começa, seca para frente, seca para trás, põe a veia para um lado, põe a veia para o outro. Agora, tem que fazer isso bem delicado para não trombonar. Dá para fazer,
Bom, fossa anterior. Essas são as abordagens possíveis. Frontal, fazendo uma craniotomia frontal, fazendo uma craniotomia supraorbital, que inclui a arcada orbitária superior, ou fazendo uma abordagem subcraniana, que é por baixo do crânio. Tem várias possibilidades. Atualmente, nós temos feito mais a subcraniana. E essa moça ainda tinha uma emblastoma ali no cérebro. Depois nós retiramos também, tudo isso. Bom, o subcraniano permite que a gente chegue até aqui. E é o melhor acesso que tem, porque é o que você vai menos tocar no parente. Tá? Mas é fundo. Outra possibilidade é abordar lateralmente. Tem indicações para cada caso. E, eventualmente, até endoscópico endonasal. O nervofatório, todos esses aqui são. Nós temos feito ultimamente subcraniano. Nós fizemos muito bifrontal, e frontal bem trabalhosa e tem mais chance de você ter infecção. Certo? Se tiver extensão supracelular, é melhor abordar em pteronal, porque para chegar até aqui, na célula, vindo por aqui, nem sempre você consegue, por exemplo, secar vasos que estejam envolvidos. Então, é melhor entrar de lado e secar esses vasos primeiro. Bom, se tiver comprometimento visual, nós sempre precisamos abrir o canal óptico. Tá? Isso é uma coisa que não é muito recente, mas que a gente não entendia bem, que precisava, senão não melhorava a visão. E depois que fizeram alguns trabalhos mostrando isso, ficou praticamente obrigatório. Você tem que abrir o canal óptico, porque senão o paciente não vai melhorar. Da mesma assim, às vezes não melhora. Tá? Bom, então, são várias situações. Esse daqui foi feito por uma craniotomia frontal. Ora, isso aqui é notação do tumor, isso é heterostose. A heterostose define onde o tumor está implantado. Então, esse tumor é da onde? Plano escanoidal, certo? Não é da goteira. Onde começa a goteira? Aqui, na frente do plano, até a galha. Essa é uma incisão bicoronal, coxa preparada, barriga preparada, retalho de periglano preparado. Essa é a pneumotomia frontal. Tem que fazer um furo aqui para você tirar o arco suborbital aqui. Vejam que o nervo suborbital foi descolado, a periórbita foi descolada. Esse lado não foi feito suborbital, esse lado foi frontal. Então, estamos por fazer com um lado só. Por que essa craniotomia é absurda? Para tentar entrar por baixo do cérebro e cortar a circulação do pulmão. Só que seio frontal exposto, então tem que tratar o seio, isso é obrigatório, senão vai ter infecção. O que significa tratar o seio? Tirar a parede posterior inteira do seio, tirar toda a mucosa e deixar a solução degermante, pega o algodão e enche o seio e deixa a cirurgia inteira. No final da cirurgia, tira e oclui os orifícios de saída do seio. Tá? Aqui, ó, já não tem mais osso. Isso aqui é o final, onde começa a crista galha. Está dentro aqui, isso é a linha média. Então, nós vamos fazer uma incisão aqui, e vamos cortar o seio sagital superior no seu início. Olha, depois de aqui a abertura da dura,
A linha média ainda está ali, dura rebatida para lá. Aqui nós cortamos a foice. E aqui nós já temos o tumor aqui embaixo. Olha, o tumor e os dois lobos frontais. Aí, aqui você vai precisar afastar um pouquinho para poder completar a reflexão. Bom, feita a reflexão de tumor, esse caso aqui também é interessante. Isso aqui é o fundo da nossa dissecção depois de retirado todo o tumor. Não tinha aquela hiperostose no plano? Isso aqui é a hiperostose que nós tiramos toda. Comemos toda a hiperostose com a broca. Isso aqui é o canal óptico. Isso aqui é um pedacinho de lucro, por exemplo, para proteger o nervo óptico, essas coisas. Isso aqui é o canal óptico. Que é a entrada do canal óptico. Eu nunca tinha visto um canal óptico com uma casquinha dessa, com todo esse olha, ele tem falta de osso aqui na volta, só tinha o canal. Tá? Isso aqui é o teto do etmóide. Se for tirar o teto do etmóide, procura não tirar da fora. Agora, se a mucosa estiver comprometida, tem que tirar tudo. Aí depois você tem que pôr alguma coisa. O que foi feito nesse paciente foi uma placa de gordura com face lata. Então, aqui para cima está a face lata, a gordura está para baixo, colocamos a gordura aqui em cima e demos ponto na gordura aqui na volta. E no final, um pericrânio rodado para dentro e suturado aqui na dura base da base. Pós-operatório, olha, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Isso não é lesão vascular. Tá? Não tem o aspecto de lesão vascular. É um tumor tal, é tomografia recente, pós-operatório. Bom, esse outro aqui, tomografia já mostrava um tumor calcificado e a ressonância mostrava os pequenos tumores na atuação anterior. Esse sim é o tá? É mais um período. Bom, qual que é a lógica de fazer subcranial? Entrar mais baixo, menos coisa para afastar. E aproveitar coisas naturais. Então, olha, craniostomia, a incisão é semelhante. Isso aqui é a transiluminação do seio frontal, para localizar o seio frontal. Nós vamos marcar onde está o seio frontal. Está aqui. E aqui nós vamos fazer uma craniotomia, tirando os dois arcos orbitais, a parte superior do máximo e a porção anterior do seio frontal. Aqui está a craniotomia feita. Só a porção anterior do seio frontal foi tirada. Então, aqui nós já desmontamos o seio frontal inteirinho e vamos acabar de desmontar fazendo a craniotomia na parede posterior do seio frontal. Então, nós já limpamos tudo. Por isso é que dá menos implicação que é o. Aqui, a craniotomia na parede posterior do seio frontal. Isso aqui já são 6 paranosais. Tá? Mas já está tudo exposto. Olha. Depois da dura aberta, rebatida para cá, a dura aqui, na linha média, tem que cortar a foice. A foice entra uns 2 a 3 centímetros para dentro. A foice, anteriormente, era mais ou menos isso aqui, assim. Então, tem que cortar aqui embaixo. Tá? E no meio do tumor é uma manobra que não é tão simples. Mas, em suma, você consegue aqui, ó, só puxar um pouquinho aqui,
Você está com o tumor exposto e você vai cortar o tumor pela base. Circulação do tumor. No final da cirurgia, os dois nervos ópticos lá, miasma, aqui a aracnoide ainda está íntegra, nós fechamos, tá? E aqui era a região onde estava o tumor. Olha o aspecto pós-operatório. Fica muito bom. Esteticamente, fica muito bom. E não precisa nem pôr esse aqui no nariz. No começo a gente põe, agora a gente nem põe mais. Você põe um aqui, outro aqui, e quatro. O parafusinho aí fica muito bom. Pós-operatório. Certo? Bom, extensão supracelular com envolvimento vascular. Está bem posterior. Então, tem que ser lateral a abordagem, ou quando pega as artérias cerebrais anteriores, em cima do tumor. Isso é sempre difícil de explicar, porque é algo. Então, você precisa reduzir bem o tumor para ter acesso a esses vasos, poder fazer essa dissecção. Bom, aí temos o direcional prático, que é o Iazarju. Então, o que o Iazarju faz sempre é... Quando ele descreveu com certo. Então, é tudo isso daí. Hoje, não faz mais esse monte de coisa. Hoje, operar esses tumores, eu faço uma traquetomia. Piterional significa um furo no cérebro, um furo. Não faço nem com furo no cérebro. Fronto-orbital, que eu não faço mais. Eu faço o fronto-orbital sem tirar o arco de comando, o arco supraorbital. Essa daqui, ó, ele não tirou o arco supraorbital. Ele cortou aqui. O arco está aqui. Então, o que nós fazemos é um furo aqui. Se for possível descolar, passamos o craniótomo aqui até mais ou menos 1,5 centímetros da borda, para dentro, para ver como é que está o seio frontal, para não entrar no seio frontal. E aí a gente ganha esse espaço aqui debaixo do lobo frontal. Tá? O resto da craniostomia é a mesma coisa. Aqui eu sempre procuro fazer o mais baixo possível. Esse monte de furo aqui eu só faço se for necessário, mas normalmente é um furo aqui. Aqui está muito em cima. Aqui você não precisa. Eu faço um furo aqui, daqui eu venho para cá, o crânio. Faço aqui e desço aqui um pouco, na asa do esfenoide. Depois daqui, eu faço isso aqui e vou até lá na ponta do temporal. Para quê? Para não deixar falha óssea. Porque se você cortar aqui, você vai ter que tirar na borda o resto. Então, aí você tem que reconstruir. Porque senão o músculo temporal afunda e o paciente fica com buracos. Certo? Aqui é a complementação. Veja, olha. Eu consigo chegar aqui sem tirar muito osso. A asa, a gente vai sempre ter que tirar essa parte inferior. Mas o que importa é preservar a porção superior da asa. Até aqui eu chego para a craniotomia. Não é só fazer craniectomia aqui embaixo. Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue fazer uma reconstrução muito boa. Então, aqui está exposto. Essa é a fronta orbital. Escolou o nervo supraorbital, forame. Se forame, às vezes, é só um abaldamento, sai fácil, outras vezes, precisa cortar o forame. E aí, nós fazemos um furo aqui, atrás do arco esquemático, que pega a dura frontal e a periódica. Mesmo
Deixa eu ver se tem. Aqui, ó. Aqui está a periórbita e aqui está a dura frontal. Isso aqui é o arco zigomático. Tá? Então, com isso, a gente corta aqui e isso é a periórbita com umas suturas. Ela rasgou. Sempre tem um rasguinho na periórbita, ela sempre estoura um pouquinho. A gente coagula, dá os pontinhos para fechar a periórbita. E aqui está parte da órbita exposta, logo frontal exposto e logo temporal exposto. Então, isso é a craniotomia pronta. Tá? Mas com a pterional, a gente só estende anteriormente para a órbita sem entrar na órbita. Por cima da órbita, você ganha muito espaço. Quando a gente precisa entrar na órbita, aí não tem. Então, para fazer os tumores que invadem a órbita, os outros cardiologistas gostam de mandar para a gente um biópsia. Eles não tiram. Tá? Bom, um outro tumorzinho. Esse aí da onde que é? Aonde? Tuberculose, né? Também operado perional. Ora, o nervofator está do lado dele. Aqui está o tumor. Debulking do tumor sem aspirador ultrassônico na unha. Para poder mobilizar o tumor, nós fizemos isso daqui. Nervofatório, fase de implantação, for coagulado. O nervo óptico de um lado, nervo óptico do outro. A base do tumor é aqui, entre os nervos ópticos. Nervofatório preservado. Nervofatório é muito fraquinho. Você mexeu com ele, arrebenta. Então, foi tomar muito cuidado para tentar preservar quando possível. Né? Os da goteira, geralmente, são difíceis de preservar o nervofatório. Depois de ressecado, tá? Não ficou nada. Vejam, sempre tem essas coisas. Policefalia, ventrículo grande. Isso não significa hidrocefalia, não tem pretensão. Bom, os tumores do tubérculo da célula, então, são várias abordagens, terminal, endoscópio endonasal. Se tiver compromisso do visual, tem cabrocanal óptico. E o meningioma clinoideu, sempre terminal, porque é lateral o acesso. Essa moça foi internada com essa quantimetria, tinha essa perda de campo, e olha o tumor dela, onde é que está aqui, a carótida, tumor, aqui dá para ver bem, que é bem no tubérculo da célula, em cima da célula, é um tumor pequeno, e exatamente o que vai dar é a operação de campo. A primeira coisa que ele faz é conduzir por baixo. Aqui, depois de aberto, olha, nervo óptico exposto, tumor aqui, medial, então esse é um nervo óptico do lado esquerdo. Tá? Por que do lado esquerdo? Era o lado que tinha a campimetria mais comprometida. Bom, isso aqui é a marca do ligamento falciforme em cima do nervo. É por isso que tem alteração do campo visual. O que nós fizemos? Primeira coisa, tiramos a clinoide anterior por fora. Então, abrimos a parte óssea do canal por fora. E depois aqui, nós abrimos o ligamento falciforme. Então, aqui o passou. Isso é fundamental. Por quê? Para tirar esse tumor, tem tumor aqui por baixo, isso aqui é a carótida,
isso aqui eu tô... Nós vamos acabar tendo que mobilizar um pouco esse nervo óptico. Se você não tiver solto isso daqui, se ele estiver comprimido lá, vai piorar totalmente. Com isso, ó, a gente vai conseguindo, aqui a marca do ligamento, a gente vai conseguindo, já vendo o nervo óptico do outro lado. Olha, depois completamente ressecado. Aqui eu estou usando o afastador para deslocar um pouquinho o nervo óptico. Agora eu posso fazer isso, porque, olha, aqui dá para ver direitinho, canal aberto. Então, eu tenho como mobilizar um pouquinho o nervo sem machucar. E, por fim, eu consigo ver até a haste hipofisária aqui no fundo. Deslocando agora ao contrário, para medial, eu vejo a haste hipofisária. E veja, com todo esse coisa, sobrou tumor. Sobrou tumor, mas esse pós-operatório é de 2023, tem mais de 10 anos. Não cresceu. Continuamos seguindo. Anualmente, ou cada 2 anos, ela vem para fazer ressonância. E preservamos a visão. Bom, vamos acelerar um pouquinho. Essa é a técnica para operar meningioma heterostótico descrita pelo Pope em 1960. Ele fazia esse monte de furo na volta do tumor e depois unia esses furos com agulha. Hoje a gente faz um monte de furo, passa o craniótomo e faz uma canaleta. O que nós apresentamos é o seguinte: ele cortava, fazia a canaleta e depois cortava a dura inteira e tirava o tumor, o osso e a parte intradural no bloco. Hoje o que a gente faz é cortar assim. Esse paciente aqui, ó, tinha um bem complicado. Está aqui o osso exposto. Aqui as trepanações. Aqui a canaleta. E aqui, depois de cortado o osso rente a dura, cortado o tumor rente a dura-mão. Passa um descolador ali, vai levantando, colando. Você solta. O tumor intradural está aqui. Isso é a dura-mão. Esse é o extradural. Bom, depois de exposto o tumor intradural, encontramos essa veia aqui chegando no tumor, e aqui está o seio, paramos por aí. Bom, aqui é um exame feito 2 ou 3 dias depois, fizemos uma reconstrução do seio, o paciente acordou paraplégico e ele acordou bem, ficou paraplégico. 2 semanas depois, ele começou a movimentar e na segunda semana ele morreu por uma embolia pulmonar. Morte súbita depois de um desconforto respiratório. Então, o meningioma tem essa história. Também, esse rapaz era lutador de Muay Thai, coisas desse tipo. Era professor desse negócio. Veio por causa de uma crise convulsiva e um caroço na cabeça. Eu viro a parte do tumorosa. Acho que 26 anos. Então, isso acontece, né? Bom, essa aqui era uma senhora que veio com caroço na testa, longa duração. A imagem da tomografia é essa, e aqui a ressonância. Então, tinha uma parte que captava o contraste, tinha uma parte que tinha osso. Essa é a paciente. A incisão foi coronal, jogamos para frente. Ótimo.
periósteo deu para a gente descolar direitinho. Então, guardamos o periósteo. Ó, mas desde aqui é o osso patológico. Então, nossos furos têm que vir até aqui. Aqui na frente não dá para fazer. Aí na frente fora. Veio até aqui, aí tiramos toda essa porção óssea. Aqui na frente, nós fizemos com a broca. Passamos a broquinha até cortar tudo. Reconstrução. Um aspecto bom. Tumor, grau, tem recidivo. Vocês são controle.